Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje no estudo do Centro Espírita Equilíbrio, estudo do Livro dos Espíritos, A Obra Interminável, onde nós estamos na página 133. Eu peço ao nosso irmão Milton que faça a prece de abertura. Uma boa noite a todos. Pedir a permissão para Deus para que possamos iniciar mais um estudo do Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, que possamos deixar de lado todas as nossas preocupações do dia a dia, para que a gente possa absorver ao máximo as palavras que serão colocadas na noite de hoje. Muito obrigado, Deus, que assim seja. Que assim seja. Hoje, dia 15 de julho de 2024, dando sequência, Evangelização da Infância, item 3. Por favor, Ângela. 3. Evangelização na infância. Não há nada mais belo que introduzir uma criança a alguma crença que leve a Deus. A religião, sendo uma criação dos homens, é utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Tendo consciência disso, precisamos explorar o lado bom que ela promove. Toda criança conduzida a Deus terá melhores oportunidades de tornar-se um adulto íntegro e, consequentemente, de evolução do seu espírito. Muito bem. Aí nós vimos que a religião, ela é feita pelo homem, não por Deus, né? Foi criada por nós. Portanto, é importante que a gente saiba que ela pode estar no caminho do bem ou no caminho do mal. Aí cabe a cada um, né, saber discernir o certo do errado pelo nosso livre-arbítrio, né? Então, a criança, ela é importantíssima desde pequena, né, já ser introduzida dentro de um conceito, de um ensino, para que ela possa ter na sua adolescência, né, um conhecimento melhor, um caminho melhor, e ser bem conduzida. Regiane, quer falar alguma coisa? A evangelização infantil eu vejo de suma importância, principalmente em alguns aspectos. Seria o desenvolvimento moral e espiritual, né, para ensinar os princípios básicos do amor, da caridade, do respeito, da responsabilidade. Tá? No nosso caso, como somos espíritas, o próprio conhecimento do espiritismo, mas de uma forma ponderada, porque nós temos que respeitar a faixa etária das crianças para que ela tenha subsídios até a própria cultura de família, porque certos temas como a morte, a reencarnação, dentro da faixa etária que não complique a formação da criança, né? E também como formação de cidadãos conscientes, né, que prepara as crianças a serem cidadãos responsáveis, atuantes na sociedade, e o próprio autoconhecimento, né, das crianças entenderem a natureza dela própria espiritual e a importância desse aperfeiçoamento. Muito bem. Paulo, quer falar alguma coisa? Só reforçando que é nessa fase que a criança forma a personalidade dela, né? Então ela está mais aberta a absorver os conhecimentos, que sejam conhecimentos puros, né? Conhecimentos que levem a Deus. Isso vai, de certa forma, protegê-la no futuro, em toda a sua existência. E que fique claro, né, que independe da religião, né, não toda religião que torna a pessoa uma pessoa melhor e que leve até Deus, já está no caminho certo. É verdade, né? A gente tendo um caminho, um norte para ser seguido, tendo Deus no caminho, é de grande importância. Muitas vezes nós vimos as crianças, né, no celular, brincando, na escola. É importante, mas e Deus? Não é mais importante ter ela, porque ela vai ter um amanhã no futuro, né, um adulto mais preparado para receber todas as vicissitudes, todas as dificuldades, né, todas as tribulações que nos vêm, porque nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, aonde nós temos grandes dificuldades. E se tivermos desamparados de Deus, como faz? Né? Alguém gostaria de comentar mais um pouco aí? Só reforçar mesmo, né, para ficar bem gravado, que essa já foi dito aqui várias vezes pelos nossos irmãos, e até
Cientificamente também tem isso, que a criança absorve e forma o seu caráter até mais ou menos nos 7 anos de idade. Então, é nessa hora que é importante introduzir Deus na vida delas, para que elas levem isso para o resto da vida. Mesmo que, quando adolescentes, talvez se afastem, né, por causa de todo o turbilhão que a gente passa na adolescência, mas como ela já tenha isso intrínseco lá desde a infância, a probabilidade dela voltar e ter consciência de seguir Deus, né, os ensinamentos de Deus, vai ser mais fácil. É verdade. Damos sequência, Ângela? É na infância que estamos, então, mais suscetíveis ao aprendizado e, como esponjas, absorvemos os valores repassados pelos nossos tutores e exemplificadores. Se somos espíritos a caminho da perfeição, o que há de melhor para exemplificar o bom caminho do que nosso Criador? Ao apresentar a verdade para uma criança, ela começará a compreender quais escolhas deve tomar, sendo menos abordada por espíritos pouco instruídos e desenvolvendo maior controle sobre seu livre-arbítrio. Muito bem. Nós vimos aí, né, que Deus é o caminho para nós, levar os nossos filhos. Quanto é importante isso. Eu lembro, né, aqui tem pessoas da minha cidade, de Macedônia, por exemplo, Dona Cida, que está aí, está nos vendo também, que quando eu era criança, para ir na evangelização, no centro espírita, tinha que chamar os moleques da rua. Falou, gente, tem bolo hoje lá, vamos lá. Aí não ficava um na rua, ia todo mundo para lá. Então eu já preparava. E depois eles iam na igreja, onde eles quisessem ir. Mas eu chamava as crianças para ir, meus amiguinhos, eles iam comigo. Embora os pais passavam longe da igreja, do centro, né? Então, é interessante isso, mas é importante. Eu aprendi isso com as crianças, né? Então, é de grande importância isso. Nós temos aqui também pais de alunos. Quer falar alguma coisa, Aline? Eu tenho a Cecília e o Heitor, que faz a evangelização, e em poucos encontros, assim, eles já são outras crianças. A Cecília já está virando uma líder da evangelização já, porque ela, inclusive, está no estudo, e é tudo de bom, é o caminho mesmo, né? É Deus. Paulo? Aqui nesse último parágrafo, acho que tem 2 pontos importantes aqui, ó. Quando a criança ela começa a encontrar o caminho de Deus, né, automaticamente ela entra em sintonia com espíritos bons, né, com o mentor dela, tal. Então ela passa, de certa forma, a ser protegida contra espíritos menos instruídos, tá certo? Então, tudo é por sintonia, se você está sintonizando coisa boa, o espírito menos evoluído, ele não consegue entrar. E outra coisa, começa a já ter um controle sobre o seu livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações, vivendo uma transição, né? Saindo daquela inteligência do reino animal para a nova inteligência, tá certo? Então, o controle do livre-arbítrio é muito importante. Elaine? E aqui no que teve que fala aqui como esponjas, né, e fala dos exemplificadores, né? Porque não adianta a gente cobrar da criança e se a gente não exemplificar dentro de casa, né? A evangelização, na realidade, é uma extensão daquilo que a gente vivencia dentro de casa, daquilo que os pais acreditam, daquilo que se vivencia mesmo. Eu venho de uma formação católica, e era muito, o catolicismo já veio muito mais na frente, investindo na própria evangelização, né? Porque ele coloca várias fases, vários anos, desde a primeira comunhão até a crisma, então, para ir inserindo. E hoje eu vejo dentro do próprio espiritismo que se caminha pelo mesmo caminho, de dar os passos e até que a criança tenha o intelecto suficiente para adentrar no estudo, como nós estamos aqui, e falar sobre todos os temas sem nenhum problema. É verdade. Eu vejo de grande importância a nossa casa, já está com
a 7ª semana, né, fazendo a evangelização. Não sei se a professora Mara está aqui online conosco, se ela estiver aqui, se ela quiser pronunciar alguma coisa também, quanto é importante a evangelização, né, numa casa espírita, para que amanhã nós possamos ter os jovens, né, comandando a casa. Esse é o sonho de cada um, né? O tempo vai passando, e se a gente não criar novos, quem tocará a casa depois? Não é só aqui no centro espírita, não, pode ser na igreja também, pode ser também nos clubes de serviço que eu participo, do Laios Clube, também da mesma forma. Se não tiver o jovem, né, quem assumirá depois, né, os trabalhos de sequência? Por isso que é muito importante. Alguém mais quer testemunhar aqui, Dani? Boa noite a todos. Ouvindo os irmãos falarem, eu não pude deixar de observar que nós, enquanto tutores responsáveis, né, pais, nós temos que, a partir do momento que a gente quer orientar, quer acompanhar, aprender com eles, né, porque nós passamos por isso há bastante tempo, né? Nós não somos mais jovens, não temos mais ali a idade entre 6 e 8 anos dessa encarnação, mas rever sem julgamento, sem egoísmo, com muita humildade e caridade, o que as nossas crianças vêm mostrando e falando de Deus. Porque às vezes nós temos tantos preconceitos, né? A gente escuta, mas não compreende ou não executa o que as crianças vêm aprendendo sobre Deus, independente da religião mesmo, como no nosso caso, a Regiane também falou que veio de uma família católica, 95% da minha família também é católica, eu vim, a minha infância eu aprendi no catolicismo, e depois passei a adolescência turbulenta, como o Milton fala, então a gente sabe que isso vai acontecer, nós já passamos por isso, mas também temos que resgatar em nós essa pureza que eles têm e nos moldar, e nos corrigir, e nos reformar para sermos bons exemplos, porque não adianta, como a Regiane diz, eles ainda não têm o intelecto, não passaram pelas provações, expiações que nós já passamos, então também não podemos deixar somente na mão dos professores, dos evangelizadores. Nós somos responsáveis pelo exemplo, pelas nossas ações. Então, a rotina da nossa casa, né, é tão importante. O nosso dia a dia com as nossas crianças é extremamente importante. O que nós exemplificamos quando nós vamos buscá-los na escola, quando nós estamos com ele no parque, se nós frequentamos ou não, né? Nós trazemos eles na evangelização, ou levamos à missa, ou no culto, mas assim, nós participamos, nós conversamos sobre isso depois, né? Ou nós só escutamos, tá bom, que legal. Então, eu acho que o pouquinho que nos foi mostrado até o momento, nos traz uma grande responsabilidade, né, sobre as crianças, e o Rui muito bem disse que se eles são o futuro, nós também estamos aqui encarnados, então também assim, temos o nosso papel, não podemos jogar a responsabilidade para eles, nós temos o agora, nós temos o presente, então assim, executarmos o que nós almejamos que eles façam na nossa idade, então assim, fazer agora e esperar que eles possam ser cada vez melhores. Santo, por favor. Então, eu queria, assim, uma explicação mais tranquila a respeito dessas crianças que sofrem o abandono, às vezes dos pais, né? E são encaminhadas, às vezes, para orfanatos, ou, às vezes, aos cuidados de algum tutor. Como o crescimento dessas crianças se realiza se dentro desses que vão ser os tutores não tem uma orientação profunda da necessidade do crescimento espiritual da criança? Gostaria que a mesa desse alguma sugestão, uma explicação. Boa noite, Sr. Santo. Nesses casos, Sr. Santo, na minha opinião, né, existe aí as comunidades que estão trabalhando junto às entidades que recolhem as crianças, que possam dar a elas todo o segmento, não só com a parte religiosa, mas sim também a parte de educacional, alimentação,
dar toda essa formação para as crianças. Nós temos aqui em Matão também entidades que cuidam das crianças, né, que recebem todo o afeto, toda a ajuda e todo o auxílio. E ali são introduzidos conforme aqueles que estão ali adiantados, dependendo da religião, que ali estão sendo orientados. Eu participei aqui em Matão, né, de um grupo de crianças que foram ajudadas, né, que o Centro Espírita, a comunidade Carbachuti daqui de Matão cuidava. E eu participava também ali com eles, e é muito gratificante, muito bom, e essas pessoas são, assim, orientadas. E, seu Santo, completando aqui o que o Rui está falando, porque nós já inserimos numa religião para garantirmos, né, o desenvolvimento, o ensinamento da criança. Mas, da mesma forma que pessoas bastante religiosas se tornam más pessoas, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm religião, e são boas pessoas que praticam o bem, né? É a mesma coisa, muitas crianças não conseguem ter a educação da escola, não conseguem chegar a ter um ensino religioso e se tornam boas pessoas. Eu falo muito que não cai uma folha sem a permissão de Deus, né? Deus coloca os diferentes para que se destoem naquele meio, para que mostre o caminho para os outros, porque nós estamos aqui só trocando de roupa. Quantas existências nós já passamos? Eu acredito nisso. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Tudo tem um propósito. Eu participei de um trabalho no educandário espírita, na cidade de Campinas. Então, lá tinha mais ou menos 200 crianças. E essas 200 crianças, desde o berço até a idade de 16 anos, 18 anos, por aí. Depois seguia uma carreira profissional solo, né? E lá tive a oportunidade de ver que 30% tinha aproveitamento bom. O restante se perdia dentro da própria casa, não aceitava as orientações, eram indisciplinados, e era difícil de controlar isso daí. É por isso que vem tantas dúvidas na gente, né? Eu sei que a espiritualidade está trabalhando junto, mas será que não traz de outras vidas esses comportamentos? Seu Santo, eu acredito muito no último estudo que nós tivemos sobre os traumas na infância, que cada um tem uma personalidade e reage, não deixa de ser um trauma. Não deixa de ser um trauma a criança não ter a presença dos pais. E cada um lida, dependendo da personalidade, com o trauma de uma forma. Então, uns vão se revoltar, outros vão aceitar, ver como oportunidade. E todos nós, se estamos em nossa melhor versão, todos nós carregamos marcas de um passado, mas o que mais reflete são as ações desta encarnação. Na verdade, porque o véu do esquecimento é o benefício que Deus nos dá para que nós não carregamos os males, nem na realidade, nós não temos as lembranças do que fizemos, mas aquilo que nós aprendemos, que está intrínseco em nós conseguimos reproduzir. Porque você pode ver que algumas crianças, você percebe até pelo comportamento, que umas têm uma certeza das coisas e outras nem tanto. E essa discrepância acontece com todos nós também na vida adulta. Afonso, você tinha levantado a mão aí, me ajuda também. Eu só quero agradecer. Obrigado. Nós que agradecemos a pergunta, o comentário é essencial, né? Os educandários, até muito pouco tempo, eles eram sempre dirigidos por alguma ação religiosa, né? Os educandários, eles ou eram católicos, a grande maioria, mas já tínhamos em outras religiões, os batistas também são bastante atuantes nesse sentido, o próprio espiritismo, né? Nós temos exemplos de educandários aí, o próprio Divaldo Franco é um que trabalha muito com crianças abandonadas, mas na prática muita coisa é diferente da teoria, infelizmente. E o educandário, quando ele força demais a religião, como acontecia nos educandários católicos, eu cheguei a trabalhar em Aracaju, cria
aquela revolta, principalmente naquele pré-adolescente, de que ele está sendo forçado a aceitar aquilo. E isso aí cria uma certa revolta. Então, o trabalhar com a religiosidade, o trabalhar com Deus, ele tem uma necessidade que quem está sendo trabalhado tenha necessidade disso, sinta a necessidade disso. Então, o que eu vejo bonito, por exemplo, o trabalho lá no Centro Espírita Equilíbrio, que é uma situação lúdica, de brincadeiras, de desenhos, e aí, no meio de alguma coisa, fala-se de Deus, fala-se de Jesus Cristo, fala-se do Espiritismo, sem aquela intenção de catecismo. Eu acho que isso facilita o envolvimento da criança na educação. Por exemplo, a gente vê muita coisa sendo feita na Fundação Casa, que são justamente crianças rebeldes que estão ali quase que presas, né, a maioria delas realmente presas. No entanto, tem um trabalho de educação religiosa, porque existe dentro desses ambientes, prisões, etc., pessoas que têm necessidade, que sentem necessidade dessa educação religiosa, então facilita a entrada. Nos orfanatos, o trabalho também tem que ser feito de uma maneira que envolva a educação como um todo. E, infelizmente, nós, principalmente anos atrás, colocava-se a educação e religião como prioritário ou como imposição. Isso dificultava um pouco o trabalho, no meu entender. A gente, nós mesmos, né, a gente se volta para a religião quando sente necessidade dessa volta. Se a criança recebe alguma coisa na primeira infância, uma hora ela vai relembrar isso e voltar para a religião. Se não recebe nada, uma hora alguns espíritos vão aproximar dela e fazê-la voltar para a religião. Isso acontece com qualquer pessoa. As coisas vão sendo colocadas conforme o tempo de cada um. Tem pessoas que nunca vão encontrar? Tem pessoas que talvez somente na passagem de uma fase de vida para outra, que chamamos de morte, encontram isso. Alguns, somente quando acordarem do outro lado, vão perceberem que eles perderam um tempo inestimável e que vai ser muito difícil recuperar muitas coisas que causaram ou provocaram naquela existência anterior. Mas cada um vai ter seu tempo. E nós acreditamos que essa evolução é contínua, não para nunca. Não existe um topo onde nós vamos chegar. Todo espírito, um dia... Por quê? Porque não existe o topo? Porque o topo é Deus, e Deus não é totalmente fora daquilo que qualquer um de nós pode almejar um dia ser. Então, todo espírito, independente do seu nível, ele vai estar em evolução durante essa vida. E essa vida é a vida, não são as existências. Então, durante toda a vida, esteja encarnado ou não, esteja nessa dimensão ou em outra, estaremos em evolução. Cada um no seu tempo, sempre em coletividade, que nós não evoluímos sozinhos, nós sempre temos que estar em coletividade, mas cada um individualmente no seu tempo. Obrigado aí, desculpa o discurso. E, Afonso, e que nem você falou, eu acredito da mesma forma que você fala, a gente acha o caminho. Eu não tenho nada contra a religião católica, mas algo me faltava. Algo me faltava, não estava aquilo, até pela própria mediunidade, né? Você acaba sendo um estranho no ninho. Então, muitas crianças entram em sofrimento, até por, às vezes, por terem mediunidade, e não ter essa compreensão das crianças mais diferentes em outras religiões, e é onde o Espiritismo abraça.
E só que eu acabei descobrindo isso muito depois, quase dos 40 anos, de me encontrar, porque na realidade chega um período que a gente se afasta, porque parece que aquilo não preenche, apesar de estar tudo certo, de falar de Deus, tá, mas parece que está faltando algo, né? E pelo menos no meu caso foi onde eu cheguei, que aí eu encontrei as respostas. E cada vez tenho novas perguntas, mas dá um caminho, dá um norte, traz a bondade de Deus, não o Deus punitivo, não o Deus que castiga. Não adianta eu rezar 10 Ave Maria, eu vou ter que pedir desculpa, eu vou ter que reparar aquele erro que eu fiz. Então ensina de uma forma que não esconde a sujeira embaixo do tapete. Em algum momento, você vai ter que reparar aquilo. Então, deixa as coisas não como Deus que pune, mas que tudo é consequência de nossas ações. Muito bem, e nós sabemos que essas crianças já vêm com provas e expiações difíceis, né, aonde a sociedade tem que abraçá-los, né, auxiliando de toda maneira, de toda forma. Como esse irmão nos disse aqui, né, que 30% aproveitava dos ensinamentos, os outros não. Mas aí que está, né, 30% já é uma grande coisa, já é um grande caminho, né, a essas crianças no aprendizado. E com certeza essas outras 70% irão aprender com a vida. Terão também a oportunidade de melhorar. Eu, quando disse que aqui, quando eu vim para Matão, em 78, que eu frequentava a comunidade e visitava as crianças, não era diferente. Porém, nós apenas visitávamos, mas tinha as pessoas que trabalhavam ali, né, que doavam todo o amor, todo o carinho a essas crianças para que elas seguissem um caminho melhor. E é esse o caminho que nós temos que seguir, trazendo sempre o nosso irmão menor, auxiliando ele para que possa progredir também. Mais alguém quer comentar ou possamos seguir adiante? É válido saber dosar para não pular etapas importantes. Evangelizar uma criança é belo e essencial, desde que o conteúdo esteja compatível ao seu entendimento e idade. Embora toda religião séria leve a Deus, o Espiritismo veio para aproximar os homens de um novo nível de conhecimento, facilitando interpretar as faculdades naturais humanas e compreender tanto os bônus quanto os ônus de suas escolhas presentes, pretéritas e futuras. O foco principal deve ser desenvolver a caridade e o amor em nossas crianças, pois quem está ao lado do amor sempre estará no caminho para Deus. É importante observar aqui que onde fala é válido saber dosar para não pular etapas importantes. Eu peço para a nossa irmã Rejane comentar um pouco sobre isso. Então, porque nós não, de repente, uma criança de 0 a 3 anos, você não vai ter condições de falar, dependendo da formação dentro de casa, falar sobre morte e nos assuntos de reencarnação, coisas tão complexas que nós mesmos temos ainda dificuldade de aceitar por ser uma questão cultural. Então, como nós estávamos, o Afonso falou, né, vim com atividades lúdicas, jogos, desenhos, atividades para manter as crianças engajadas, música, porque hoje as crianças gostam muito de música, a parte de artes, e dá liberdade das crianças falarem, né, como foi ainda no último estudo sobre traumas, né, porque que nem na minha geração, que era a criação, né, a criança não tinha liberdade de fala, ela não tinha direito de fala, ela era considerada menor, e isso prejudicou muito as gerações nossas hoje de ter essa espontaneidade de poder falar. A gente precisa vencer muitos traumas para chegar e falar realmente aquilo que a gente pensa. E então promover diálogos, discussões saudáveis sobre temas, né? Acho que tem que trazer uma forma, porque não cabe mais a educação que era antes, então nós temos que ser criativos e trazer formas de apresentar Deus que seja de uma forma alegre, divertida, de mostrar esse lado do espiritismo, que Deus não é punitivo, que ele dá a oportunidade para todo mundo. Então eu vejo uma forma muito, muito linda, que dentro do espiritismo dá para a gente evangelizar as crianças e trazer bastante benefício. O interessante é que eu já ouvi várias palestras, né? O palestrante fala assim, olha, o espiritismo só fala em dor, sofrimento, em prova, em expiação, né? Será que não tem nada coisa boa também para falar? Mas aí que está, né? A gente tem que colocar as partes boas também, porque nós sabemos que viemos aqui, né, em resgate, em provas, expiações,
para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento, mas também tem as partes boas, né? Uma música, uma coisa boa, né? Então, tem tanta coisa que você pode ser colocado para a criança, para incentivá-la a vir para cá, porque não adianta você querer falar coisas e pular etapas, que ela não vai entender. Eu gostaria de pedir para o Luiz Gustavo falar um pouquinho desse texto. Boa noite, Rui, boa noite à mesa, boa noite a todos. É muito profundo esse assunto, né? E enquanto vocês comentavam, eu estava devagando aqui uma série de coisas. Eu vou dar só um exemplo. No centro espírita que eu frequento aqui em Poços de Caldas, nós temos um braço assistencial onde nós trabalhamos com população em situação de rua, sabe, Rui? E enquanto vocês estavam falando, eu estava lendo aqui um trecho da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, e também fazendo um link no artigo 5º da Constituição, que garante o direito das pessoas a uma religião, né? De exercer a prática religiosa. E é interessante que nesse trabalho que é feito com essa população fragilizada, onde tem muita criança também em situação de rua, e isso muitas vezes não é meio que camuflado, né? A gente trabalha muito a religiosidade, sabe? A questão de despertar valores. Não é porque é um braço assistencial de uma casa espírita, como o Alfonso falou com muita propriedade, eu concordo com tudo que ele disse. Nós não estamos ali para catequizar ninguém, não estamos para doutrinar ninguém. O importante é despertar valores, para que seja criança ou adulto, eles comecem a fazer as escolhas corretas. Porque muitas pessoas que estão em situação de fragilidade, é lógico que cada um tem um histórico, mas grande parte é consequência de escolhas erradas. E sempre a gente ressalta que a qualquer momento é possível reverter essa situação. Basta esforço. É o que a gente sempre vem falando nos nossos estudos, né? Sempre é preciso esforço para uma mudança de pensamento, uma mudança de situação. No caso das crianças, realmente, a situação é um pouco mais complicada, porque normalmente eles estão tutoriados aí por instituições, né? O mesmo Estado, muitas vezes, ele exerce uma prática que nem sempre é voltada para uma religiosidade. Ele prefere terceirizar isso, e onde normalmente igrejas que já fazem um papel muito avançado, que já tem toda uma estrutura, né? E nesse ponto eu tiro o chapéu para os evangélicos, que eles têm um trabalho muito bom, sabe? Independente de várias questões que possam ser envolvidas, eles têm sim um trabalho muito bom nesse sentido de, de auxiliar. Eu ia falar de assistencialismo, não, mas de auxiliar realmente essas pessoas mais fragilizadas. É a contribuição que eu posso dar. Obrigado. Jane? E complementando o que o Luiz Gustavo falou, que eu concordo com o que ele disse, né? E que nós discutíamos muito na faculdade na questão da evasão escolar, né? E aí as pessoas falavam, não, porque as crianças não querem ir para a escola. Eu falei, gente, a gente precisa mudar a base, porque se a criança com fome, ela não vai aprender. A criança que não dormiu, ela não vai aprender. A criança que não tem uma casa, uma estrutura, nesse momento de fragilidade, ela não vai aprender.
Ela pode ser que lá na frente, com o esforço, que a gente sabe que nada é o acaso, mas eu vejo que nós temos muitas responsabilidades de amparar essas crianças. E essas crianças, eu fiz estágios, né, em crianças em situações de risco, e essas crianças, por mais que elas sofrem dentro de casa, elas não querem deixar os pais, porque antes se tirava da família. E as crianças, a hora que hoje se escuta a criança, por mais difícil que seja a vida que ela tem, é o pai e a mãe que ela tem. Então, hoje a gente se vê que certas ações não resolvem o problema, que é aquilo, trancar a criança em educandária. A criança é a família dela. Como que você tira toda a família? Então, ela se sente roubada 2 vezes. Ela já não tem as coisas dentro de casa e depois ainda tira o pai e a mãe. Então, são situações bastante delicadas que nós ainda vamos ter muita coisa por discutir ainda, tanto na questão na educação formal, como na educação religiosa, porque se pensa em melhorar, mas nós ainda não temos a base educacional ideal da criança poder estar na escola, poder ter condições de estar na escola, condições de aprender. Então, acredito que temos muita coisa ainda pela frente. Luiz Gustavo? E só complementando, como a gente está tratando de evangelização infantil, e vocês têm um grupo aí que parece que, se eu não entendi errado, está na 7ª semana, é isso? Isso mesmo. Nós temos no nosso centro, nós temos uma dificuldade enorme de formar grupos de evangelização infantil. Já são várias tentativas frustradas, né, porque é difícil, no sentido de que parece que não há atrativo, nem para os pais, nem para as crianças. O Rui, nem fazendo bolo, viu? Nem fazendo bolo, eu acho que a gente consegue formar um grupo onde a gente consiga dar continuidade no trabalho. Então, minha sugestão, como eu vou falar para vocês, eu sempre comento isso na casa que eu frequento, nós não podemos ficar limitados, quando se trata de evangelização, nós não podemos ficar limitados à criança. Nós temos que estender às famílias, porque muitas famílias estão em extrema necessidade. Aí entra o quê? Tudo vai fazendo link. Através da evangelização, você consegue fazer um trabalho assistencial junto com a família, onde eles estão carentes materialmente, espiritualmente. Então, a coisa começa a crescer de uma tal forma que a gente não faz ideia. E porque existe não me recordo qual o texto da literatura espírita que diz o seguinte: a verdadeira caridade é aquela que antecipa as necessidades, né? Então, sim, é válido, muito válido a evangelização para o jovem, para o adolescente, para a criança. Nós precisamos antecipar as necessidades que muitas vezes estão na família e a gente não tem esse alcance. Obrigado. Nós temos aqui uma aluna. Quer falar alguma coisa, Ceci? Eu vou falar por ela. Na verdade, assim, realmente começa na família. Eu comecei os estudos e tudo começou muito por curiosidade deles. Mãe, mas o que você aprende? Mãe, mas o que você está indo fazer? Como que é? Como que é lá? E aí, quando surgiu, né, o grupo, eu quero ir, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero participar. Então, surgiu dessa curiosidade, mas assim, começa pelos pais. Então, a criança por si só dificilmente vai pelo caminho, né? O exemplo, o incentivo, são os domingos às 10. Então, eles já, mãe, ó, daqui a pouco é evangelização. Então, eles já têm um preparo, eles já têm, assim, eles conseguem já criar essa rotina, mas tudo começa realmente com a família. Muito bem. Eu quero parabenizar pelo trabalho de mãe
de tutora, de trazer as crianças aqui. Muito bonito. Eu gostaria também de pedir o nosso amigo Miguel falasse um pouquinho sobre esse texto. Eu acho de super importante que se faça. Uma vez eu perguntei para o professor se você evangelizar as crianças não tirava o livre-arbítrio dela. E a resposta que eu tive foi que, indiferente do caminho que você tem que apresentar a criança em direção a Deus. Muito bem. Vamos dar sequência então, Ângela. 240. Qual a importância da evangelização na infância? É extrema. É na infância que o indivíduo está mais apto ao aprendizado e, consequentemente, a formação de seu caráter começa nessa época. Aproximá-lo de Deus significa conduzi-lo ao caminho correto. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Nota: tudo começa no berço, sendo grande a responsabilidade dos pais e tutores nesse instante. É na infância que o indivíduo está mais suscetível diante da pureza momentânea. Aproximá-lo de Deus, despertando o amor e os verdadeiros valores da vida, será o primeiro passo para a formação do seu caráter. Olha que importância que é a formação do caráter quando você traz a criança para a evangelização. Não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, que seja, desde que traga Deus dentro da criança para que ele possa ter esse raciocínio e essa compreensão mais tarde, né, e procurar um caminho bem. Eu sou testemunho também, eu trago meu neto aqui, já a segunda vez que ele vem, ele está adorando, né, e está com 7 anos, e trazer a ele, isso é muito importante, isso faz muito bem, tanto para ele, para mim, para minha filha, para todo mundo, né, trazendo dentro da evangelização, como também eu fiz com a minha filha, não trouxe na evangelização, mas dava a evangelização dentro da minha casa para ela, trazendo todos os ensinamentos da doutrina espírita. É o que eu podia fazer para ela. Eu acho muito importante. E quando chega na fase adulta, né, passa a ter um conhecimento muito melhor, porque é na infância que você introduz todo o conhecimento, né, todo o amor e toda a caridade. Paulo? Eu só queria comentar sobre o que o Miguel disse com relação ao livre-arbítrio, né? No texto anterior, ele é muito claro, dizendo que desenvolve maior controle sobre o seu livre-arbítrio. Então, ao invés de você tolher a pessoa na tomada de decisões dela, você está estimulando ela, dando condições de ver o cenário como um todo. E ver o cenário com Deus, que eu acho que também é um fator importantíssimo. Só para complementar, o próprio nome já diz, né? Livre-arbítrio. Independente do que você absorve, do que você tem acesso na infância, que você leva isso para a vida toda, sempre você vai ter seu livre-arbítrio. Inclusive, na questão, né, na responsabilidade dos tutores. Aqueles que não apresentarem Deus às crianças, não instruí-las bem, Deus vai arrumar uma forma de encaminhar e de cuidar delas. Mas ai daqueles que não instruírem bem as crianças, né? Tanto que aqui a casa é pequena, nós ainda não temos espaço, né? Mas o ideal da evangelização infantil, como na grande maioria das casas espíritas, o horário está correto, que seria esse, mas em conjunto à palestra, né? É que nós aqui não temos espaço, que a casa é pequena, mas nós estamos vindo de outras casas, e porque assim os pais vêm, a criança não está sozinha, então até em questão de amparo, dessas crianças estarem amparadas, então a gente vê, conversando com vários amigos de outras casas espíritas, tanto de Araraquara e daqui de Matão, que o que funciona mesmo, que traz bastante crianças, é a palestra, ao mesmo tempo que a evangelização infantil. Na outra casa que nós frequentávamos, sempre fez dessa forma, e a tendência aí é aumentando, porque quanto mais palestras interessantes, de assuntos que trazem os pais, que promovem conhecimento, automaticamente os pais vêm, as crianças vêm em conjunto, não é isso, Rui? É verdade, aprende o filho e aprende os pais também.
E depois, como a nossa irmã disse, depois que os filhos, as crianças, eles tomam gosto, é eles que puxam a gente, né? Angela, 241. Para a espiritualidade, quando deve ser iniciada a evangelização? Estando adequada à idade, pode ser iniciada desde o nascimento. Evangelizar uma criança na doutrina, assim como em outras religiões, significa tolher seu livre-arbítrio? Não, significa direcioná-la. Independentemente do credo, qual é a melhor maneira de evangelizar na infância? Baseando-se nas leis de Deus, instruindo as crianças sobre a imortalidade da alma e criando a fé raciocinada, através do exemplo. Paulo? Eu queria só comentar também sobre o que o Luiz Gustavo falou, como as questões se interrelacionam, né? Então, uma mãe aqui presente está comentando que a criança tinha interesse no que ela fazia no centro, passou a frequentar o centro. Se você conseguisse, no mesmo horário, ter uma palestra, você cria uma ligação com a família. Ao criar uma ligação com a família, se acaba atraindo a atenção de parentes, de amigos. E aí sim, nós estamos fazendo um trabalho conjunto de evolução, né? Porque a evolução tem que ser coletiva. A gente não pode ser egoísta, pensar, não, vou cuidar do meu filho, no meu caso, do meu neto. Eu tenho que pensar no todo. Então, essa forma das coisas, as ondas que vão sendo criadas vão se propagando e vão criando conhecimento, todas as pessoas se interessam. Ouvindo os irmãos falar, me levantou uma questão um pouco mais profunda, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Sendo a criança, né, estamos falando de evangelização, mas o Paulo reforçou o que uma mãe nos disse, né? Então, assim, independente se é uma criança ou um adulto, o fato é que quando falamos de Deus, quando praticamos o amor, gera a curiosidade, primeiro pela curiosidade, depois começam a vir a instrução, depois nós falamos em conhecimento, depois nós falamos em, através do livre-arbítrio, o esforço na individualidade de cada um, então assim, mas voltamos sempre em Deus, né? O caminho é Deus. Amor, a verdade, falamos em mandamentos, então assim, ficou muito, muito, muito explícito de tudo que nós lemos, de tudo que os irmãos colocaram, né, a experiência de cada um, o grau evolutivo de cada um de nós, então assim, reforça que independente de quando nós formos apresentados a Deus, que estando na matéria ou no plano espiritual, nós temos que buscar a Deus. Eu acho importante também, como foi colocado aqui, né, a instrução da criança sobre a imortalidade da alma, criando uma fé raciocinada. Agora, o que é mais importante, além de tudo isso, dos tutores? O exemplo. O que adianta você trazer o filho, falar tudo isso, né, e não ser exemplo? É complicado, né? Complicado. Por isso que os tutores, os pais, né, têm que ter também uma base para que a criança cresça com essa base, para que ela entenda, né, sobre a vida após a morte. Tudo isso, eu acho que nesse caso, o pai, né, o tutor, tem que trazer com ele toda essa bagagem. Que nem fala no início da questão, né, a idade adequada, né, então tem que considerar muito, isso é muito importante, considerar a faixa etária da criança, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e adolescentes, né, porque assim você consegue proporcionar um ambiente acolhedor, educativo, e a criança consegue ficar lá. Porque vamos supor, você tem uma criança de 0 a 3 anos, vamos por faixa etária, né, a aula tem que ser curta. Você não vai conseguir segurar uma criança de 0 a 3 anos por longo período, a não ser que você pode dar aula curtinha, coisas leves e depois brincar. Aí você tem que estimular e brincar.
Aí depois crianças de 4 a 6 anos, aí você já consegue estimular com histórias mais curtas, com desenhos, atividades que introduzem os conceitos básicos do próprio espiritismo. Aí de 7 a 9 anos você já consegue histórias mais elaboradas, com um fundo moral, que nem dá para entrar em parábolas, né, que você consegue fazer a criança refletir sobre as coisas. E aí a pré-adolescência, que aí já começa a coisa a complicar, porque aí você precisa ser bastante criativo quando entra na adolescência, né, e trazer mais discussão, porque o adolescente, ele é do contra, né, você vai ter que trazer e se preparar para provocar. Não tem jeito. Então, para tornar aquilo adequado a cada idade, quanto mais, aí de 13 a 17 anos, aí sim dá para a gente entrar num estudo como esse nosso, uma coisa mais aprofundada e, lógico, com a supervisão, com o amparo dos pais, e os pais dos espíritos, os pais acompanhando em casa, como o Rui falou, é de suma importância, porque aquilo que a criança não entendeu, os pais podem concluir e também dar o feedback para o próprio centro espírita, ó, eu ainda não entrei com isso para o meu filho, então ele ainda não tem condições emocionais. Então, esse amparo, como o Luiz Gustavo tinha falado desde o início, de estar junto com a família, junto com a situação, não é só trazer a criança, é esse amparo à comunidade, que é extremamente importante. Vamos antes na próxima? 242. Qual é a melhor forma de difundir o espiritismo entre o público jovem? Todos os meios atuais de comunicação sempre serão bem-vindos para a propagação da doutrina. Em contrapartida, é necessário filtrar o mau conteúdo, pois todo o potencial para o bem também pode ser utilizado para o mal. Essa pergunta eu passo para o nosso jornalista Milton. É difícil, né? Até para o melhor jornalista responder, mas como disse aqui os nossos irmãos, né? Temos que ter um filtro, responsabilidade muito grande para trazer bons exemplos, boas informações, que é um pouco o que a Regiane disse, né? O jovem, ele tem o potencial tanto para o bem quanto para o mal. Então, se não for bem colocado isso por faixa etária, isso pode se perder. E é da mesma forma, né? O público jovem, hoje, ele está mais ligado nas redes sociais, a gente tem que procurar isso, mas aí o que a gente sempre enfrenta? Que além de preparar esse público jovem também, a gente tem uma dificuldade de preparar os voluntários, né, as pessoas para colaborar. Porque hoje em dia é muito... O pessoal sempre fala, né? A gente tem que trabalhar com os vídeos, fazer gravações, programas mais curtos para preparar esse material para os jovens, mas isso demanda você ter os voluntários também preparados. Então, isso, só para fazer um resumo de que cada etapa, todo o processo demanda um esforço, né? Que a gente sempre chega aqui no esforço, não basta só pedir, agradecer a Deus, participar, fazer as orações, cada um na sua religião, mas se você não tiver o esforço, e não são, infelizmente, ainda temos poucas pessoas dispostas, né, a se esforçar. Por isso, cada vez mais que a gente precisa começar lá na infância, para a gente ir formando essas pessoas, para quando chegar lá naquela hora que a gente precisa de trabalhadores, que a gente tenha eles preparados. Milton, nós vamos ter que se esforçar bastante. Como o Luiz Gustavo falou, os evangélicos estão bem na frente, né? Eles usam na parte de adolescentes música, faz um show ali dentro, porque eles querem isso. E falando de Deus, eu não vejo nada de errado, porque a gente tem que trazer o jovem da forma que ele consegue entender. Então, eu acho que está faltando até um pouco de mais esforço nosso, de se adaptar e trazer algo diferente para que o espiritismo seja atrativo para os jovens, para que eles venham até a casa, né? Alfonso, você que está presente sempre na Federação Espírita de São Paulo, como anda a mocidade aí? A Fundação Espírita, ela tem um programa bastante interessante, dividido por faixa etária, né? Então, na primeira faixa etária, que vai praticamente a partir do momento que a criança começa a andar, 1 ano e meio, 2 anos, até
os 4 anos de idade, funciona como uma creche, né? Então, enquanto o pai está trabalhando na casa, ou sendo atendido, ou participando de um curso, coisa que vale, a criança pode ficar lá onde temos monitores que brincam, entre aspas, com as crianças, mas sempre apresentando um conceito da doutrina. As faixas etárias a partir de 5 anos, aí também tem uma divisão, né? Vai até 11, 12 anos, mais ou menos, dependendo da característica da criança. E aí sim é um trabalho mais de apresentar a doutrina, conversar sobre Jesus e comentar o que a criança, nessa faixa etária, pode procurar junto aos pais a respeito do espiritismo e como ela, se ela perceber alguma influência espírita, ver amiguinhos invisíveis, coisas desse tipo, aí é feito particularmente com essa criança um pequeno trabalho no sentido de mostrar que aquilo é normal, porém não tem que ficar correndo atrás daquela situação. A partir de 12 anos, 11 para 12 anos, até os 18, aí já tem um trabalho voltado muito para o teatro, para educação manual, de trabalhos manuais e coisas do tipo assim. E nós temos na Casa Transitória, lá na Marginal Tietê, um trabalho com adolescentes, aí inclusive com o apoio do SENAC, que é para a parte de educação profissional mesmo, né? Tem todo o trabalho começa sempre com uma oração, com uma leitura normalmente baseada nos livros de Chico Xavier, ou algum outro livro que tenha uma leitura assim que levante o astral, né, que procure trabalhar, mostrar que o trabalho é dignificante e bom. E esse trabalho lá, junto com o Senai, com o Senai, está, inclusive, a formação técnica, né? Se ele concluiu o trabalho, normalmente de 2 a 3 anos, dependendo do curso, ele sai lá com uma formação técnica que ele pode utilizar na sua vida futura, né? Então, e esse trabalho, inclusive, ele não se restringe ao menor de idade. Ele é aberto a quem quiser estudar uma profissão, ele pode participar lá também. Então, acho que é um trabalho bastante... A federação tem a grande vantagem de ela ser muito grande. Então, você tem gente de todos os tipos de profissão, de facilidade ou dificuldade de estar ali presente, e isso facilita o trabalho dela. Mas é um trabalho muito bonito. O inconveniente, do meu ponto de vista, é que o trabalho na sede aqui, com crianças, restringe aos sábados e domingos, domingo pela manhã. E isso aí, muita gente deixa de vir por conta do sábado. Normalmente a criança, sábado, está querendo se soltar no mundo, né? Não quer saber de escola mais. Então, muita gente acaba se afastando por conta disso. Então, quem vem, geralmente, são filhos de pais que trabalham na casa ou que estão fazendo curso no sábado de manhã ou no domingo, ou no sábado de manhã, né? No domingo não tem curso, mas nos sábados tem muitos pais que vêm fazer curso e então deixam o filho, criança ou adolescente ali assistindo essas aulas. A gente tem crianças que continuam na casa depois
dos 18 anos, muito por conta desse primeiro contato. Esse primeiro contato é bastante saudável para eles e acaba trazendo essas crianças para trabalhar na casa. Eu acho muito interessante, muito legal. Muito bem, Afonso está bem inteirado na Casa Espírita da Federação, isso é muito bom. Eu vou pedir para o Milton, já deu nosso horário, né, fazer a prece de encerramento. Fazer a prece da família, que está presente na página 335 do livro. Meu Pai amado, me ensinastes a respeitar minha família como a vós. Me dissestes que, através dela, encontraria o vosso reino. Por isso, venho agradecer por ter dado a mim a oportunidade de, com ela, compartilhar os melhores momentos de minha encarnação. Protegei minha família, livrando-a de todo o mal que o mundo lhe possa cometer. Fazei-me paciente o bastante para compreender as divergências e reluzente o suficiente para aprender a perdoar os equívocos que fazem parte da convivência. Sei que preciso aprimorar meu ser para enriquecer o meu convívio. Fazei-me sábio para suportar nossas provas coletivas. Sei que a família que me deixaste transcende os laços consanguíneos. Portanto, permite que um dia eu atinja a evolução, para enxergar todos como irmãos. Sou grato pela família que me destes. Esforçar-me-ei para seguir vossos exemplos. Que assim seja. Santo Agostinho, Matão, 1º de janeiro de 2021. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença.